Vamos abrir a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, verso 13 e seguintes. Tiago capítulo de número 4, verso 13 e seguintes. Tiago capítulo de número 4, começando com o verso de número 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos até a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, palavra que nos orienta, que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque esta palavra está em nossas mãos, ela é recurso na mão do teu Santo Espírito para nos conduzir e nos dar certeza da herança que temos em Cristo. E hoje, especialmente diante da tua mesa, Senhor, reconhecemos a total dependência que temos de ti mesmo para estarmos aqui cultuando, proclamando o teu evangelho e fazendo a tua obra, Senhor Deus, debaixo da tua vontade. Agora, Senhor Deus, condiciona-nos a entender o teu querer e de como fazê-lo, Senhor, sem que pensemos que somos o centro de todas as coisas. Pedimos, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, intervenção do teu Santo Espírito em nossos corações, capacitando-nos pela fé a caminharmos uma vida em Cristo Jesus. Assim, Senhor, seja por nós, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos orienta. Com certeza, não há nenhuma outra informação tão importante quanto para passarmos nossas vidas aqui na terra sem saber que Deus nos orienta. É Deus quem nos conduz. A orientação de Deus, ela é indispensável a cada um de nós. E é impossível realizarmos qualquer coisa em qualquer direção sem a orientação de Deus. É preciso orientação de Deus. É preciso capacitação de Deus, é preciso recursos de Deus para caminharmos aqui na terra como povo dele, povo escolhido, povo separado para a sua única glória. E é a certeza que nós temos que Deus está conduzindo todas as coisas debaixo do seu cuidado e na sua ação soberana. Ele conduz cada um de nós somente nele mesmo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade, e sobre nós pousou a graça divina de Deus. Isaías capítulo 53. Todos nós andávamos errantes, o nosso caminho nunca foi certo, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, mas é preciso a orientação de Deus, a capacitação de Deus no seu Espírito, para sairmos desse caminho errado, e desse entendimento errado, e dessa compreensão errada, desse discurso errado, que a igreja tem se proposto. E eu não estou falando daquelas pessoas que estão lá fora, elas já estão mortas em seus delitos e pecados, e continuam assim. Eu estou falando das pessoas que estão dentro da igreja e têm preferido andar segundo a sua própria vontade. Achei. Caiu embaixo do púlpito, foi difícil de achar. Então, queridos, a nossa caminhada, ela se complica quando não é Deus que nos orienta. Eu sempre digo algo muito importante para mim mesmo
e para os meus filhos: não se empolgue, não se empolgue. Nós somos tendentes a nos empolgar. Quando a coisa vai ficando boa demais, nós achamos que nós estamos brilhando. E essa frase deve ficar para você nesse sermão. Se nada você entender dele, você deve guardar isso. Nunca se empolgue com nada e nem com ninguém. Nunca pense mais do que Deus espera que você pense. Seja orientado por Deus, e Deus sempre vai dizer para você: faça com moderação. Não pensa que é você que está fazendo. Não encha a sua bola. Não pensa que você está brilhando, que você é o grande sucesso. 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Muitos ganharam muito dinheiro. Mas aquele dia, aquela quinta-feira negra, foi marcada pelo grande número de suicídios. Todos aqueles negociantes pulando das janelas dos prédios, porque perderam tudo. Havia um aquecimento da economia. Todos estavam ganhando muito dinheiro e ficando muito ricos. E de uma hora para outra, tudo foi pela bancarrota. E os carros fúnebres não davam conta de colher os corpos em Nova York. Se empolgaram, pensaram mais do que deveriam pensar de si mesmos e das suas possibilidades e dos seus recursos. Queridos, não vamos nos empolgar, vamos buscar a orientação de Deus. E Deus sempre vai conduzir a sua igreja na moderação, na capacidade de ver os prós e os contras. Sempre vamos buscar sabedoria de Deus na sua vontade. A pergunta é: o que é a sua vida? Já parou para pensar o que é a sua vida? Já parou para pensar no que tempo de vida que você tem? Já contabilizou quanto tempo você vai passar aqui na terra? Que é a sua vida? Você já viu a neblina da manhã? Sabe quanto tempo ela demora? Alguns minutos entre a noite e o dia. Alguns minutos entre a noite e o dia. A sua vida é assim. Preste bem atenção à comparação bíblica que Deus está nos colocando aqui diante dela. É hora de você buscar a orientação de Deus, porque você tem alguns minutos no relógio da eternidade para passar aqui. Portanto, querido, não se empolgue. Esses minutos serão muito bem aplicados se você for orientado por Deus. Muitos dizem: passei pela vida, mas não usufruí dela. Querido, você está perdendo uma grande bênção, que é viver. Passei pela vida e não aproveitei nada da vida que tive aqui na terra. Você está perdendo tempo. O tempo está passando, você tem poucos minutos para viver. É hora de você aproveitar da beleza desse tempo. Que tempo maravilhoso Deus nos deu. Desfrutarmos de toda a sua criação, desfrutarmos da comunhão dos irmãos, desfrutarmos da família, da alegria de viver. Alguém perdeu a sua vida e deu cabo da sua vida porque a conta se esvaziou. Pense nisso, queridos. Ele preferiu viver o calabouço das suas finanças do que viver a beleza da vida. Muitos conhecedores da palavra, muitos frequentadores de igreja,
mas pensaram mais nos seus valores do que nos valores eternos e a bênção da vida. E Tiago exorta a igreja, as igrejas. Ele diz isso de uma maneira com que as pessoas deveriam compreender quão importante é a gente desfrutar mais desse tempo que a gente tem aqui, porque esse tempo é exíguo, ele vai acabar rapidamente. Querido, aproveite mais, diz Tiago. Esse tempo de vida é para você aproveitar mais, desfrutar mais de cada detalhe. Um cafezinho com pão, queridos, que bênção. Você pode comer um café, tomar um café e comer um pão, que delicioso. Fui passear, foi uma viagem missionária na casa de um missionário, lá no Chile. E a gente sentava à mesa, e o missionário falava para a gente: pastor, que bom que o senhor está aqui, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos juntos. E tinha uma garrafa de vinho em cima da mesa todo dia, toda hora. E eu não sou muito dado a beber vinho, né? Eu falei: não tem um cafezinho? É melhor. Ele falou assim: pastor, você está perdendo o melhor da vida. Eu falei: o melhor da vida para mim é o café, para você é o vinho, eu quero café. E lá não tem muito café, irmãos, eu tive que levar café para ele. E eu falei assim: cara, eu quero café, você faz um café para mim? Aí ele falou assim: mas você vai perder o melhor da vida. A garrafa de vinho fica no meio da mesa 24 horas por dia, né? O vinho lá é meio gostosinho, dizem, né? Para mim é melhor o café. E eu falei: querido, eu quero aproveitar mais do cafezinho, eu quero um café bem feito, né, no ponto certo. E ele achou ridículo eu querer um café e desprezar o vinho chileno. Você tem que aproveitar o melhor da vida, é hora de você aproveitar o melhor dela. Como é que isso pode acontecer? O texto vai nos falar isso em 3 possibilidades. Em primeiro lugar, a vontade de Deus sempre acontecerá. O verso de número 15 vai dizer isso. Em vez disso, devias dizer. E ele já criou um problema aqui, e ele fez negócios, e isso limitou a sua vida, os seus quereres. Aí Tiago diz: olha, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser. E a condicionante é o que Deus quer, o que Deus quer de você. E isso não há outra possibilidade de você saber se Deus não te orientar. Nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Isaías 6. Se o Senhor quiser, é uma condicionante, é aquilo que Deus quer para você. E a busca do que Deus quer para você vai conduzir você em toda a sua vida. Às vezes, poucos minutos dele, mas é o que Deus quer da sua vida. O que Deus espera, realização na sua existência. Isso pode ser extremamente simples, mas é extremamente edificante. Pouca coisa, mas feita dentro da vontade de Deus, é tudo o que você precisa. Em segundo lugar, o verso de número 16. A vontade do homem, o nosso querer, nesse pouco tempo de vida que temos aqui na terra, a vontade do homem terá que se submeter. Verso de número 16. Agora, entretanto, vos orgulhais nos vossos arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é maligno, ou seja, tem influência de algo mal para você. Então, quando os meus caminhos são mais importantes do que o caminho de Deus, quando o meu querer é mais importante do que querer de Deus, eu tenho um problema muito sério. Eu me basto, eu me resolvo, eu não preciso de Deus. E o ponto final desse dizer, eu preciso de mim mesmo, não da cruz de Cristo. E aí você entra numa caminhada maligna, do mal sobre o seu querer. Eu não preciso mais de Jesus, eu me basto na presença de Deus, e todo o evangelho se resume na pessoa de Jesus, não há outro recurso para nós.
O orgulho vai dizer: não, eu posso responder por mim. E a humildade vai dizer: eu preciso de Jesus. O evangelho é tão simples, por isso ele é tão louco. Eu só preciso de Jesus. Não interessa se a conta zerou, irmãos, não interessa se todos os investimentos que eu fiz e todos os sonhos que eu tive forem ralo abaixo. Eu só preciso de Jesus. Você não precisa pular do alto do prédio. Você tem tudo o que você precisa. A vontade nossa há de submeter a presença de Jesus em nossas vidas. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Pode furar qualquer coisa nessa terra, você pode perder qualquer dos valores desse mundo, você pode perder qualquer dos recursos que esse mundo te oferece, você pode ficar sozinho, e ninguém mais caminhar contigo, você só precisa de Jesus. Por que você se orgulha no seu caminho e na sua vontade? Porque você quer mais a sua vontade do que a vontade de Deus? Pois bem, meu querido, esse não é um bom caminho. Qualquer que seja ele, aflição, tribulação, luta, vieram para o seu bem, vieram para te edificar, para te fortalecer, para que você persevere, para que você cresça em experiência e para que você olhe na esperança da glória de Deus. Mas em terceiro lugar, a vontade de Deus e o agir humano trará a somatória da vontade de Deus e do agir humano, trará para nós graça divina. Como é que isso acontece, queridos? Filipenses 2 vai nos dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E ele ainda vai dizer: é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Há uma vontade divina e há um realizar humano. Pois bem, a graça de Deus está sobre você. Não importa o que aconteça, queridos, a graça de Deus é suficiente para conduzir a sua existência, o pouco tempo que você tem aqui na terra. Concluo: confie integralmente na soberana vontade de Deus. Ela nunca, nunca, nunca falha. Segundo lugar, dependa inteiramente. Tudo que vem de Deus, Ele sabe exatamente tudo que você precisa. Ele nunca vai falhar em lhe dar todas as bênçãos que estão reservadas para você. Ele nunca vai te desamparar, nunca vai abrir mão de você, porque você foi comprado por alto preço, e esse alto preço já foi pago. Deus não abrirá mão de ser um abençoador, porque desde o momento inicial, Ele já nos buscou e já nos deu vida. Em terceiro lugar, tem muito a ver com o contexto do texto que lemos, de Tiago capítulo 4. Invista os seus recursos no fazer o bem. Preste bem atenção nisso. Deus tem te dado muitas coisas. Invista todos os seus recursos no fazer o bem a todos, quem quer que seja. Ele ama, Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus abençoe a sua palavra e fortaleça a nossa fé. A caminhada não é fácil, queridos, mas nesse tempo que temos, vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.